Vamos agora à Ucrânia para conversar ao vivo com os nossos enviados especiais ao país, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira. Leandro, já é madrugada por lá, vamos conversar com ele. Olá, Leandro, boa noite. Já passa da meia-noite por aí? Como é que foi a recepção que você teve aí em Kiev? O que você observou? Oi, Cris. Oi, Celso. Boa noite para vocês. Já passa de 1h da manhã aqui em Kiev, na capital da Ucrânia, e nós sentimos um clima de tensão, porque, segundo o Ministério da Defesa ucraniano, as forças de ocupação russas violaram o cessar-fogo 6 vezes nesta segunda-feira. Aviões russos sobrevoaram as cidades de Donetsk e Luhansk. Essas atividades militares aumentam o clima de tensão e levaram os Estados Unidos a transferir a sede da Embaixada Americana, que ficava aqui em Kiev, para Lviv, no oeste do país. A Casa Branca alertou mais uma vez para a chance de um ataque russo à Ucrânia, que pode acontecer nos próximos dias. Para tentar impedir o início de uma guerra, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O premier afirmou que, se a Rússia invadir a Ucrânia, já preparou um pacote de sanções econômicas contra o país. Nessa terça-feira, Olaf Scholz vai se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, por telefone reiterou hoje a posição brasileira em favor da resolução pacífica junto ao chanceler ucraniano. Eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira conversamos hoje com ucranianos e brasileiros que vivem aqui em Kiev, na capital da Ucrânia, para saber como eles se preparam no caso de uma possível guerra. Vamos ver na reportagem. Foi um fim de semana de incertezas no leste europeu. Países vizinhos cancelaram voos para a Ucrânia depois de mais um alerta de uma possível invasão pelas forças armadas russas. Apenas a companhia aérea ucraniana manteve a operação e com um número reduzido de voos. Apreensivos, os ucranianos buscavam informações sem saber se voltariam para casa. Esse é o momento em que um caça escolta a nossa aeronave. Chegamos a Kiev na noite de domingo e encontramos as ruas vazias. Essa foi a primeira noite da nossa equipe aqui na capital ucraniana. E conversando com os ucranianos, a gente vê que eles são realmente bem pacíficos, bem amistosos, não querem atacar ninguém, só querem defender o próprio território. O povo ucraniano vive hoje um misto de insegurança, porque eles não sabem o que realmente vai acontecer, e de desconfiança, porque esse clima de tensão provocado pela disputa de território com a Rússia já acontece há pelo menos 8 anos. As tensões entre os dois países começaram em 2014, quando os ucranianos foram às ruas e derrubaram o governo pró-Rússia de Viktor Yanukovych. Em represália, a Rússia invadiu o território da Crimeia, uma península repassada pela própria Rússia à Ucrânia na década de 50, como prova da união entre os dois países. A ocupação já dura 7 anos e, desde então, a cantora Lenara não pôde mais ir à Crimeia ver a família nem fazer shows por lá. Ela conta que tem medo do exército russo tentar invadir o resto do país. Não queremos nem pensar nesse cenário. Eu tenho um filho pequeno, de 1 ano, e só quero viver feliz na terra que sempre foi nossa, diz a ucraniana. A Ucrânia tem 44 milhões de habitantes, a mesma população do estado de São Paulo. É um país banhado pelo Mar Negro e que faz fronteira com países de políticas opostas. De um lado, Rússia e Belarus, que atuam em parceria. Do outro, países membros da OTAN, Polônia, Romênia, Hungria, Eslováquia e República Tcheca. É o que faz da Ucrânia o epicentro dessa disputa de poder. Vladimir Putin quer evitar que a Ucrânia se torne membro da OTAN. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigiu da Rússia explicações sobre o crescimento da atividade do exército na fronteira e apelou para o documento de Viena, que garante a segurança do país. Segundo Zelensky, a Rússia desrespeita o acordo quando aumenta o efetivo na região sem dar satisfação a ninguém. O presidente ucraniano convocou uma reunião com representantes do governo russo e de outros países, membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, em no máximo 48 horas. Ontem, os ucranianos receberam do governo da Lituânia mísseis antiaéreos Stinger para reforçar o sistema de defesa do país. Enquanto paira a dúvida sobre o futuro, quem mora na Ucrânia tenta se prevenir para abandonar a região em caso de uma guerra. A brasileira Fernanda já preparou até os documentos dos cachorros para conseguir atravessar a fronteira de carro.
O que a gente pensa é a saída terrestre. O que a gente separou por enquanto foram os documentos, algumas peças de roupa e é isso, não tem que ser muito mais, né? Enquanto a Rússia dá demonstrações de força e poder, os ucranianos, que já sofreram com outras guerras, esperam que a paz prevaleça.